Olá, meu povo. Estou aqui mais uma vez fazendo a minha reflexão, meu vídeo e tentando entender por que pessoas sofrem demais, se tem alguma coisa a ver com coisas de outras vidas, se realmente a gente carrega karmas dos nossos pais, da nossa mãe, né? Familiar. É como eu já falei em outros vídeos meus, infelizmente eu não tenho condições de fazer muitas coisas que eu teria vontade, tipo fazer um mapa astral, fazer, sei lá, eu até me deu um branco agora, eu esqueci o nome que uma vez eu comentei. Porque tem hora que eu fico pensando assim, cara, sei lá, será que, assim, vamos parar pra analisar, né? O erro não só tá em mim, tá nas pessoas. Por que, assim, eu sou uma pessoa que eu me acho normal. Seria até, né, eu dizer que não me acho normal. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que quando eu fico com problema, seja financeiro ou de saúde, quem me conhece, que são 50 anos, graças a Deus, não são 50 dias. E tem uma pessoa que ainda fala, nossa, com tudo que você passou, nossa mãe, imagino se você tivesse tido uma criação, uma alimentação boa, tivesse estudado, tivesse apoio da sua família, tivesse teu pai até hoje, ou até o tempo em que seus irmãos tiveram a sorte de ter o pai, alguns conseguiram, né, concluir os estudos, enfim. Mas assim, é coisas que a gente não sabe explicar, né? E aí eu fico pensando, isso tudo que você passou te fez ser uma pessoa com ódio do mundo? Você tem ódio da sua mãe? Você alguma vez tentou tirar a vida da sua mãe, agrediu? Você ameaçou seus irmãos, tem ódio porque eu vejo o caso de irmã que odeia a outra porque diz que a mãe... Eu cansei de ouvir minha mãe dizer que minha avó botava ela para ela tirava a areia do canal, quando chovia lá em Pernambuco, então as pessoas bem humildes, elas catavam areia no outro dia. E minha mãe contou que fazia isso, mas a minha outra tia não ia. E tipo, outras coisas. Depois eu vim saber já há poucos anos que minha mãe teria sofrido abuso dentro da própria... de alguém de muito perto. Mas aí a pessoa não entrou. É uma coisa assim até que é muito grave, como tudo na vida é muito grave. Mas eu vim saber disso não tem muito tempo, não. E minha mãe disse que foi trabalhar num lugar que era de prostituição, onde as mulheres faziam vida, que ela ainda não era nem segunda ela contando, e foi para lá porque passava muita necessidade e fome. Como ela conheceu meu pai, não sei, que meu pai era enfermeiro da Marinha, na época, né, Marujo, começando, nos anos 70, né? E meu padrasto também era militar. Aí a história toda rege assim, é num bairro que meu pai namorou uma mulher e ficava com minha mãe. Minha mãe já tinha 2 filhos de pessoas diferentes, uma ela deu para a família criar, outra, dessa pessoa que ela se envolveu, a outra, minha avó, por parte de mãe, a mãe dela criou. Bom, eu fui a terceira filha. Meu pai, por sua vez, namorava uma outra mulher numa outra rua, que não era tão longe assim, e veio a noivar. E casou com essa mulher de velha Grinalda. E daí veio o ódio mortal da minha mãe, que é justamente por ela saber que meu pai casou de velha Grinalda. E meu pai não assumiu ela. E minha avó mandou ela dar o jeito dela, eu já contei e relatei isso em outras histórias. O que é que eu quero dizer com isso? Aí eu quero saber até onde eu... O que acontece no universo? Por que de tanta praga, tanta maldição, tanta coisa? Aí o que você fez? Foi trabalhar na área, oh meu Deus, você foi para qual religião? Você se revoltou? Você foi fazer magia negra? Você foi ser uma traficante? Você foi ser uma bandida? Você foi ser uma ladrona? Você foi fazer o que da vida? Você tomou ódio do mundo? Em alguma vez você tentou tirar a vida da sua família? Em nenhum momento. Quem me conhece por todos os lugares, eu vim aqui pro Rio em 88, quem me conhece sempre me via rindo, cantando, dançando, chorando, mendigando a amizade da minha mãe. E
E assim, você foi orgulhosa. Não, não fui orgulhosa. Eu cheguei gestante, pedi um prato de comida à minha mãe e simplesmente ela negou. Mas uma vizinha foi e me deu um prato de comida. Mas você julgava muitas pessoas porque ninguém gosta de você ou não sei o que. Não, não é bem assim. Até onde eu sei a história, minha avó infartou, eu era de berço. Eu ainda era de colo. Não tinha nem 1 ano de vida. A família foram morrendo tudo cedo. E os que restaram era primo dos primos e por aí foi. E o que eu sei, e até onde eu consigo começar a lembrar da minha existência nessa terra, eu ficava um pouquinho na casa de uma mulher que meu pai arrumava, ele arrumava outra, eu ia para casa da outra, cheguei a ficar no local até de trabalho dele, no hospital lá de Pernambuco. Depois ele conheceu uma mulher, ele veio para o Rio, para São Pedro da Aldeia, e eu fiquei com a família da mulher dele. Então, daqui a pouco meu pai sofreu um desastre de carro, morreu, e daí a vida só piorou. Daí eu passei a ser questionada pela mulher que meu pai casou, porque minha mãe era outra. Fui contar uma história para minhas irmãs, e como eu já relatei isso também, e assim, só ódio por cima de ódio. Aí daqui a pouco, em outra cidade, em Mato Grosso, meu pai também se envolveu com outra mulher, que também arrumou filhos e deixou para lá. A mulher teria vindo para Recife e deixou com minha avó, que veio a falecer ainda bebê. E a filha que vingou, que ela criou, que casou, que ela com um maior orgulho conta a história, que eu acho isso lindo, né? Porque ela não teve um ódio mortal, ela teve prazer em formar essa filha, trocou, né, a filha por homem, enfim, até onde eu sei, porque a minha irmã, graças a Deus, casou com um cara que também vem por coincidência ser da Marinha, enfim. As 2 outras irmãs foram para fora do Brasil, só ela que sabe a vida que levou e que leva, o que adquiriu, como que conseguiu chegar, o que tem, o mérito delas. Mas eu penso uma coisa, uma andorinha só não faz verão. Depois eu vim ser mãe, tenho meus filhos. Aí o que eu fiz? Você botou sua filha para se prostituir? Você se encheu de filho e botava para ela tomar conta? Você ia para bailes, funk, você ia para os pagodes? Você largou sua filha por homem? Então não justifica revolta, mágoa. Você foi uma mamãe? Bom, perfeição não vai existir. Mas eu tentei no que eu pude. Mas seus filhos foram para uma escola que só vinha final de semana. Porque só eu sei o que eu passei. Se eu soubesse que as cicatrizes que eu carrego, os traumas que eu passei, os terrorismos psicológicos e físicos que eu sofri, eu não teria feito nada que eu fiz. Porque eu não abri mão dos meus filhos para viver um amor. Muitas coisas eu guardei para mim, muitas coisas eu tinha medo, eu era insegura. E eu falo que é muito bonito falar assim, vamos passar fome, meus filhos, debaixo da ponte, vamos pedir esmola porque o fulano pede. É fácil falar. Como uma pessoa falou, quero ver na hora que a barriga roncar. Então o que eu fiz muito foi pedir oportunidade para trabalhar. Procurei muito a justiça, mas a própria justiça ficou contra mim. Que ironia, né, do destino. Eu era julgada por ser filha de um militar, porque meu pai era um enfermeiro, apesar de ser da Marinha, mas era um enfermeiro da Marinha. Era taxada porque eu era bonitinha, porque todo mundo tem a sua fase de 18, 20 anos, só que a fome, a dificuldade que eu passava, por eu ter o corpinho, que eu falava que a minha academia era tanque, limpar a casa, porque também quem me conheceu pode falar o que for de mim, mas meus filhos até falavam, era tudo limpinho. Por várias coisas eu passei, né? Tentaram me envenenar várias vezes, com o pai dos meus filhos que eu convivi 10 anos, não foi 10 dias. Todo o sofrimento, toda a humilhação que eu passei. Arrumou uma mulher, foi viver, noivou, casou, beleza. Nunca fiquei, o que tem, o que deixa de ter, se é assim, comprou um imóvel, ajudou, ou se comprou sozinho, não me interessa, repito. Mas a filha dessa pessoa que é enteada,
sempre teve o regresso. Os meus filhos muitas vezes acordavam chorando debaixo de goteira, porque no outro dia tinha que estudar. Depois meus filhos chorar porque estava sofrendo agressão dentro da escola. E outras coisas mais que eu não sei. Nem tudo, né? Eles pôde me contar. Se você vê uma filha chorar porque para fazer amizade, muitas vezes, se você... Ah, mas a mãe vai viver na justiça. Ah, mas como é que essas pessoas sabiam dessas coisas? Vou te falar que eu não precisava estar botando no jornal o que eu fazia. Foi preciso dar no Jornal Nacional, na TV, que nos Estados Unidos os filhos processam a mãe por obesidade, por abandono, por isso, por aquilo outro. Aqui no Brasil, as coisas funcionam tudo diferente. Primeiro tem que acontecer lá, se valorizar. Como algumas pessoas falam assim, um assunto não tem nada a ver com o outro. Agora eu vou dizer assim, ah, mas o cantor ele ficou famoso lá para poder aqui valorizar. Aí algumas pessoas intelectuais vão entender o que eu quero dizer. Eu não fui botar minha mãe na justiça porque ela me rejeitou, porque ela me espancou, porque ela me abandonou, porque ela quase me cegou, porque ela queria ver. Nada das atrocidades que minha mãe fez comigo. Eu simplesmente era um meio de eu pedir ajuda para me poder criar meus 3 filhos, que não era nenhum nem 2, era 3. Que eu não concluí meus estudos, não porque eu não quis, porque eu não conseguia concluir. E porque eu já tinha um problema de saúde que ninguém nunca quis ver, que ninguém nunca se importou. Porque eu tenho, como eu já falei, com muito orgulho, 50 anos, que há muitos anos atrás, uma depressão, seja lá o que for, era doença de rico, era frescura. Eu, com meus filhos, quando eu corria para posto de saúde, eu tive vizinha que falava, o filho não pode dar um pum, que ela fica correndo atrás de médico. Eu falei, para que eles são pagos? Para que existe? Aí quando eu queria, tu tem um remédio de ouvido? Porque nem muita coisa dava, não. Eu sempre fui uma pessoa que antes de sim, não, eu comprava com toda a minha dificuldade. Quem ia na minha casa tinha remédio disso. E outra coisa, sempre fiz muito remédio caseiro. Meus filhos, muito xarope, muito isso, muito aquilo. Porque antigamente qualquer coisa que os nossos filhos tinham era bezetacil. Quem sabe que eu não estou mentindo. Mas o fato de eu, voltando ao assunto, de eu procurar sempre a justiça por alguma violência, por alguma coisa que eu passei, sempre fui vista, eu fiquei pior do que uma marginal. Eu falo que eu não quero saber o que meu vizinho, o que minha vizinha faz, o que deixa de fazer. Porque senão a gente não vive em canto nenhum. Porque você pode ir no melhor condomínio, no melhor bairro do Rio de Janeiro, você vai ver coisas igual ou pior do que de dentro de uma comunidade. Porque muita gente veio da comunidade. Tem muito artista, muita gente que veio da pobreza, da miséria e que venceu na vida. Porque ninguém é só. Ah, mas por que seus irmãos... Meu filho vai fazer quase... Meu filho está com 26 anos. E isso hoje... Acredita que hoje isso me... Meu filho fez 26 anos. Irmãos que eu idolatro porque eu não consigo odiar. Pessoas que eu amo. Pessoas que eu botei no colo, que eu ajudei no que eu pude. E meus filhos nunca tiveram o prazer de dar um passeio no shopping contigo. Nunca chegaram para mim. Olharam dentro dos meus olhos e perguntaram, o que está acontecendo? Por que fizeram isso com você? Por que disseram que você usava droga? Por que fizeram essa desgraceira toda na tua vida? Gente, muitas vezes eu já falei, o que mata não é a doença, é o desprezo. Não abandone nunca seus pais. Porque muitas vezes é errando que acerta. Quando eu pedi ajuda ao pai dos meus filhos, eu pedi, falei, fala com a mulher dele, já que ele mora, ele tem um enteado, então ela é pessoa normal, né? Então, vai para lá. Olha, não bate boca com a fulana, não fala, não discute com a filha, não faz nada. Se não der muito ruim, vem embora, de volta para trás. Tá entendendo? Nunca insinuei meus filhos a destruir nada na casa de ninguém, a fazer... Não. A minha filha sempre foi... O que eu falo, os dedos das mãos não são iguais. E a minha filha tem o gênio da avó dela por parte de pai e o gênio da avó dela por parte de mãe. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Sabe? Mas ela sempre falava, ela batia de frente. Quando ela me ligava chorando, que não tinha as coisas para ir no Natal, o pai foi pescar, e que ele comprou um monte de coisa gostosa, e que para comer, para ceia à noite não tinha. Qual é a mãe normal que vai ficar feliz? Era eu pedindo a oportunidade para trabalhar numa calçada de uma igreja. Nossa, mas você morou mais de 10 anos no bairro, ninguém te ajudou, um político, não sei o quê.
Todo mundo, eu falo, até os cachorros, como os pessoal mesmo já falaram, até os cachorros conhecem ela. Tá entendendo? Eu ia na igreja, eu pedia ajuda, eu ia com sede, com fome, com frio, mas eu tava lá, minha filha fez catecismo, minha filha fiz tudo, todos os domingos. Não é pra, eu ia porque, assim, se pudesse, me impediam de eu ir na igreja. Eu sei o que eu já passei. De mandarem pessoas soltar em direta, de pessoas que têm cargo dentro da igreja e falar coisas para me magoar. Porque se eu for falar muita coisa, um dia só não dá. De eu chegar a pedir, olha, quando o senhor destelhar aquele lugar ali, que o senhor vai fazer reforma, porque as igrejas, seja ela evangélica ou católica, seja lá qual for a religião, muitos vivem de doações. Então eu não fui ajudada, vamos ser sinceros, vamos jogar limpo, porque não quiseram. Ah, o que eu errei? Torna a dizer, eu morei muitos anos numa casa, quase 10 anos morei numa casa, num imóvel, quase caindo, mas era o que eu sempre falava, era onde eu tinha condições de pagar. Pessoas que estudaram, advogados que sabiam da lei, pintaram miséria comigo. O irmão da minha a irmã do meu senhorio, que todos os dois que Deus a tenha, que já são falecidos, chegou a ensinar até, ela queria dar até uma casa para minha filha. Falei, olha, eu não quero morrer não. Porque o único sobrinho que a senhora tem, e isso, todo mundo já sabe qual é a história. Eu não, pelo amor de Deus. Porque quem quer dar também vai e faz tudo bonitinho no cartório, até porque, não é assim. Mas eu saí de dentro dessa casa. Eu fui trabalhar para ela e depois eu me afastei dela para não dizer que eu estava... Olha como é que eu sou. Para não dizer que eu estava... Ela perdeu o único filho que tinha de desastre e é uma pessoa maravilhosa que já se foi por falta de ajuda, por falta que eu não sabia. Ela morreu porque ela não tinha pessoas assim suficiente para estar ali o tempo todo ao lado dela. Ela tinha algumas pessoas sim, mas ela faleceu por desgosto, por abandono. Muita gente sabe disso. Uma pessoa chorar porque queria que o sobrinho, o único sobrinho desse atenção. E muitas outras coisas, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, pense bem que foi sua mãe que te ensinou a dar o primeiro passo, que te alimentou, que cuidou de você. Ah, não pedi para ver o mundo, mas fez. Tá entendendo? Quando eu falo para minha filha, não é porque você namorou um cara e foi morar, não. É porque foram menos de 2 meses. Quanto que você recebia? Eu não sabia quanto minha filha recebia. Tá entendendo? Ela tem um salário razoável. Mas a gente, agora eu vou no mercado com minha filha, eu tenho esse prazer. Ah, filha, tá faltando isso aí, traz aí pra mim, que depois eu te dou. Ou então, mãe, vamos ali vamos ali fazer um lanche. Mãe, vem aqui na minha casa que eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Outro dia eu falei para o pessoa, minha filha mudou, não sei aonde minha filha mora. Eu não tenho, meus filhos não sabem. Fizer um vídeo de chamada de vídeo, ela não atende.